Bem-vindo à primeira aula do curso de licitação. Conceitos básicos. Nesta primeira aula do curso veremos o que é licitação, sua história e um pouco sobre a legislação aplicada. Veremos também quem deve licitar, fases, modalidades, limites, tipos de licitação e como ter ciência das novas licitações. O que é licitação? Licitação é o procedimento administrativo formal em que a administração pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, edital ou convite, empresas interessadas em apresentar propostas para o oferecimento de bens e serviços. A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para o órgão promotor da licitação, de maneira a assegurar a oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar a participação do maior número possível de empresas concorrentes. Suas normas devem ser sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que informadas no edital e não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. É muito importante destacar que a celebração de contratos entre as empresas e a administração pública deve ser necessariamente precedida de licitação, a não ser nos casos de dispensa e de inexigibilidade, que veremos em detalhes mais à frente, na aula 3. A história das licitações. As licitações tiveram origem na Europa medieval. Quando o Estado precisava adquirir um determinado bem ou serviço, contatava com particulares através de avisos informativos sobre sua necessidade. Esses avisos marcavam local, data e horário para comparecerem todos os interessados em atender o Estado. Naquela época já haviam determinadas regras que deveriam ser seguidas. Usava-se o sistema vela e pregão. No local, data e horário previstos, reuniam-se um representante do Estado e os interessados ao fornecimento. Acendia-se uma vela. Os interessados faziam suas ofertas enquanto a chama da mesma se mantivesse acesa. Apagando-se a vela por si só, ou queimando até o seu final, venceria o certame, aquele que tivesse ofertado por último o menor preço. Veremos que esse procedimento é a origem do que chamamos de tempo aleatório dos nossos pregões eletrônicos atuais. No Brasil, a licitação foi introduzida há 169 anos, através de um decreto que regulamentava as compras do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. A Constituição de 1988 representou um notável progresso na institucionalização e democratização da licitação pública. Nela, a licitação recebeu o status de princípio constitucional de observância obrigatória. Legislação. Atualmente, a Lei Federal nº 14.133, sancionada de abril de 2021, é a base legal das licitações e rege as compras e contratos administrativos pertinentes a obras e serviços. Esta lei revogou a antiga 8666 de 1993 e também a Lei 10.520, de 2002, que tratava dos pregões. Esta lei se aplica à alienação e concessão, compra, inclusive por encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, obras e serviços de arquitetura e engenharia, tecnologia da informação e comunicação,
Além da Lei 14.133 de 2021, ainda temos Lei Complementar 123 de 2006, Estatuto das Micros e Pequenas Empresas. Estabelece critérios de preferências para as micros e pequenas empresas nas licitações públicas. Essas preferências serão vistas na aula V. Decreto número 10.024, de 20 de setembro de 2019. Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. Como possível interessado em vender seus produtos para o governo, você não precisa saber todo o conteúdo dessas leis, mas saber aonde procurar é fundamental para vencer as licitações. Evita erros e prejuízos para sua empresa e faz com que você esteja um passo à frente de seus concorrentes. Vigência. A Lei 14.133 de 2021 tem sua vigência imediata, ou seja, na data da publicação ela já entrou em vigor. Então, se uma prefeitura quiser fazer uma licitação pública hoje, ela já pode utilizar na nova Lei de Licitações. Porém, por um período de 2 anos, os órgãos públicos podem fazer suas licitações ainda com base na Lei 8666 de 1993 e a Lei 10.520. Cabe à autoridade pública decidir e informar no edital da licitação qual a legislação que ela vai seguir. E o contrato decorrente será regido pela legislação então escolhida. Quem deve licitar? Além dos órgãos integrantes da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Estão sujeitos à regra de licitar as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A lei não abrange as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, que são regidas pela Lei nº 13.303 de 2016. Fases da licitação. Uma licitação é desenvolvida em sequência lógica, a partir da existência de determinada necessidade pública a ser atendida. O procedimento tem início com o planejamento e prossegue até a assinatura do respectivo contrato ou emissão de documento correspondente, observando a seguinte sequência: preparatória, de divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, do julgamento, da habilitação. A habilitação pode ser invertida, sendo executada antes do julgamento, desde que com motivação explícita e previsão em edital. Recursal, de homologação. Modalidades de licitações. Modalidade de licitação é o procedimento que vai ser utilizado pela administração pública para efetuar a compra de bem ou serviço ou alienação, venda de um bem imóvel. Na legislação anterior, o critério para se escolher qual modalidade seria usada era o valor estimado da compra. Agora não mais.
Na nova lei de licitações, as modalidades elas são definidas pela natureza do objeto. O que interessa agora são as características daquilo que está sendo licitado. Não interessa mais o valor. Exemplo: se a administração pública vai fazer a licitação para a compra de uma televisão, isso é um bem que é possível definir objetivamente, então será feito um pregão. Por outro lado, se a administração quiser fazer uma obra, muito provavelmente será feita uma concorrência, porque a obra possui características específicas, não é um bem comum. Para a aquisição de bens e serviços, nós temos 3 modalidades, são elas: pregão. Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Concorrência. Modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto. Diálogo competitivo. Modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Pregão e concorrência têm rito comum, ou seja, possuem procedimentos idênticos com lances abertos e sucessivos no critério menor preço. Mais à frente veremos o seu passo a passo. A Lei 14.133 de 2021 trata também de outras 2 modalidades, o concurso e o leilão. Mas como esses casos não se aplicam nas compras governamentais, nós não trataremos aqui. As compras de bens e serviços com valores inferiores a R$50 mil ou obras com valores inferiores a R$100 mil podem ser feitas pela administração pública sem a necessidade de licitação, conforme veremos em aula específica sobre esse tema. Critérios de julgamento. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: menor preço. O julgamento por menor preço considerará o menor custo para o órgão comprador, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Maior desconto. Também considerará o menor custo para o órgão comprador. O maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação. O desconto também será estendido aos termos aditivos, se existirem. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Tem-se apenas a proposta técnica, usada em projetos, trabalhos técnicos, científicos e artísticos. O julgamento deverá ser realizado por verificação da capacitação e da experiência do licitante, atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores. Técnica e preço. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Poderão ser usados para a contratação de
serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito. Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação. Obras e serviços especiais de engenharia. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com critérios objetivamente definidos no edital de licitação. A proporção máxima de valoração para a proposta técnica é de 70%. E, da mesma forma que por técnico, o julgamento deverá ser realizado por verificação da capacitação e da experiência do licitante. Atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim. Atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores. Maior lance, no caso de leilão. Não se aplica a licitações, apenas nos casos de leilão. Maior retorno econômico. Será utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência e considerará maior economia para o órgão comprador. A remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Neste caso, a proposta de trabalho a ser apresentada, que deverá contemplar as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento. A economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço em unidade monetária. A proposta de preço, que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária. Exemplo: uma prefeitura está pagando muito de conta de luz. Então a prefeitura chama uma empresa especializada para fazer uma análise desta despesa. Após a análise, a empresa identifica que com algumas mudanças nas instalações a prefeitura pode obter uma economia significante. Então, a prefeitura faz uma licitação com critério de julgamento maior retorno econômico. O edital identificará a obra ou serviço necessário e os licitantes apresentaram suas propostas em duas partes. A primeira parte é a chamada proposta de trabalho, com as atividades que serão realizadas e a economia a gerar, e a segunda será a chamada proposta de preço, custo. O ganhador será o que obtiver o melhor resultado da conta, economia, custo. Como saber sobre as novas licitações? A divulgação do edital de licitação será realizada mediante publicação e manutenção de todo o conteúdo do edital e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCEP. O site, ainda em desenvolvimento, centralizará os procedimentos licitatórios dos entes federativos por meio de um banco de dados, dando a devida transparência às compras. O órgão pode, se desejar, publicar também no seu site oficial os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: para aquisição de bens, 8 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. 15 dias úteis, nos demais casos. Para serviços e obras, 10 dias úteis,
quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. 25 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. 60 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada. 35 dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas situações não descritas nos itens anteriores. Em caso de qualquer modificação no edital, nova divulgação na mesma forma e prazos deverá ser feita, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Chegamos ao final da primeira aula. Em caso de dúvidas, envie uma mensagem ao tutor através do formulário abaixo e à direita. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.